Hoje eu vou falar sobre o Vale Transporte, um direito básico que todo mundo que trabalha de carteira assinada tem e que muitas vezes é negligenciado. Se você não me conhece, meu nome é Thiago, sou advogado trabalhista e trago vídeos sobre o direito do trabalho aqui para o canal. Se você gosta desse tipo de assunto e quer sempre saber e sempre estar por dentro sobre as principais notícias e direitos trabalhistas que você, trabalhador, tem, se inscreva no canal e deixe o seu gostei. Se você tiver dúvida, assiste o vídeo até o final. Se gostar, deixa lá o seu joinha para fortalecer o nosso trabalho. Vem pro fute, vem! Bom, o Vale Transporte é um direito básico que todo trabalhador tem. Todo aquele que trabalha de carteira assinada e até os que trabalham sem carteira assinada, que é de forma ilegal, tem direito a receber o Vale Transporte. Agora a gente vai responder algumas questões que sempre ficam na cabeça dos trabalhadores com esse vídeo. Quem tem direito ao Vale Transporte? Qual é o máximo de Vale Transporte que a gente pode receber? Tem um limite de Vale Transportes? A empresa disse que só quer dar 2 Vale Transportes. Uso 4. Quem mora perto da empresa tem direito ao Vale Transporte? Vou responder todas essas questões nesse vídeo. A primeira pergunta é quem tem direito ao Vale Transporte? Tem direito ao Vale Transporte todo mundo que trabalha de carteira assinada, como já falei, né? O Vale Transporte é o benefício que o trabalhador tem direito para custear suas despesas para ir para o trabalho. Como a gente sempre fala, eu já trouxe em vários vídeos, quem tem a responsabilidade e o risco do negócio e deve assumir esses riscos é a empresa. Ele não pode transferir esses riscos para o funcionário. O funcionário não tem que tirar do bolso dele para ir trabalhar. Tem direito ao Vale Transporte quem trabalha de carteira assinada, domésticas, estagiários, quem trabalha em contratos temporários, quem trabalha em contratos em experiência. Desde o primeiro momento, desde o primeiro dia, a empresa tem que dar o valor do Vale Transporte. Seja ele em dinheiro ou então seja ele em cartão, ou se na sua cidade utiliza aqueles vales transportes em papel, também tem que dar. Apesar de que hoje, né, já é muito difícil, mas no meu tempo, quando eu trabalhei de carteira assinada, ainda existia o vale transportezinho de papel. Então, quem paga esse vale transporte? Como a gente falou, quem tem que pagar o vale transporte é a empresa. Mas isso não quer dizer que a empresa não possa descontar uma quantidade do funcionário, porque o vale transporte é um benefício, ele não tem caráter salarial. Então ele pode ser descontado do funcionário no máximo 6% do valor do salário do trabalhador. Vamos supor que o trabalhador utiliza 4 vales transportes para se deslocar durante o mês. O máximo que pode ser descontado do trabalhador é 6%. Se esse 6% não cobrir esses 4 vale transportes por dia, o empresário é obrigado a dar a diferença. Outra coisa importante é que o vale transporte ele também tem que ser dado se ele for interestadual, se o empregado se deslocar de um estado para o outro, ou então intermunicipal, se o empregado se deslocar de uma cidade para outra. Se ele morar em uma cidade e trabalhar em outra cidade, a empresa é obrigada a dar sim o vale transporte referente ao valor da passagem desse transporte interestadual ou intermunicipal. Caso o empregado, no momento que foi contratado, mora em um local e depois, no decorrer do contrato de trabalho, se mude, mora em outro lugar mais longe, ele tem que avisar a empresa e a empresa é obrigado a dar o vale transporte para que o funcionário se desloque para o trabalho. Não tem essa limitação. Se você começou trabalhando recebendo 2 e você vai viver o seu contrato de trabalho todo recebendo 2. Não. Se você precisar receber mais, você tem que solicitar o RH da sua empresa e ela é obrigada a te dar mais para cobrir o seu deslocamento para o trabalho. Agora, se a empresa tem um transporte próprio que leva os funcionários, ela faz esse transporte do funcionário da casa para o trabalho, a empresa já não é obrigada a dar o vale transporte, porque ela tem esse transporte próprio da empresa. Outra questão é se o funcionário tem um transporte próprio. Essa é uma grande polêmica. O funcionário tem um transporte próprio, a empresa, mesmo assim, é obrigada a dar o vale transporte para o empregado? A resposta é não. Achou errado, otário! O vale transporte é obrigatório só para o funcionário ir para a empresa e para o trabalho por meio do transporte coletivo público. A partir do momento que o funcionário vai com o seu próprio transporte, a empresa já não tem mais obrigação de dar o vale transporte. A empresa não tem que dar o vale transporte se o funcionário vai com o próprio carro ou a própria moto para a empresa. Outra pergunta importante, Thiago, a empresa pode substituir esse vale transporte em um vale combustível? Não, a empresa não tem essa obrigação de fazer essa substituição. Pode haver sim uma conversa entre o empregado e a empresa que de maneira justa fique acordado de que a empresa dê um valor estipulado por mês como vale combustível, para que o funcionário tenha as despesas com esse transporte sendo pagas, mas não é obrigatório. Isso é um acordo que a empresa tem que fazer com o empregado. Outra questão importante é, eu moro perto da empresa, eu tenho direito ao vale transporte? Então, como eu falei, o que dá o direito ao vale transporte não é a distância que você mora do trabalho.
O que te dá o direito do Vale Transporte é a utilização do transporte coletivo para você ir trabalhar. Então, se você mora perto do trabalho e você utiliza o transporte coletivo, você tem direito ao Vale Transporte. Se você mora longe do trabalho e não utiliza o transporte coletivo, a empresa não tem que te dar o Vale Transporte, entendeu? O que vai dar o direito é a utilização do transporte público e não a distância que você mora da empresa. Outra pergunta interessante é: Tiago, a empresa disse que só vai me oferecer 2 vales transportes, mas eu utilizo 4. A empresa tem que dar 4 vale transportes. A empresa só te fornece 2 e você tira 2 do seu próprio bolso, a empresa tem que te dar essa diferença. Você pode sim pedir essa diferença na Justiça do Trabalho. Você não tem que tirar do seu bolso para ir trabalhar, isso não existe, gente. Tiago, faltei. A empresa pode descontar o Vale Transporte? Depende. Se a falta for injustificada, você não tiver justificativa para sua falta, a empresa pode descontar o Vale Transporte. Se for uma falta justificada, algum atestado médico, motivo de falência de algum parente, a empresa não tem que descontar Vale Transporte. Esse é um tema muito polêmico que sempre dá processo na Justiça do Trabalho. De empresa que desconta Vale Transporte porque o funcionário faltou, mesmo com justificativa. Tem uns que entendem que sim, tem outros que entendem que não. É um tema bem polêmico, que gera muito debate. Mas o entendimento majoritário é que esses descontos não podem acontecer, porque essa falta foi justificada. Bom, eu acho que eu abordei tudo sobre Vale Transporte. Se ficou com alguma dúvida e eu não falei nesse vídeo, comenta aqui embaixo que eu terei o prazer em te responder. Muito obrigado e até a próxima. Não esqueça de curtir o vídeo se gostou, né? E se inscreva no canal. Tchau!